Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, este é o RO Podcast, ao meu lado o jornalista e advogado Samuel Costa. Acabou de sair uma pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, é a segunda pesquisa realizada por este instituto aqui em Rondônia após o primeiro turno das eleições e aponta um empate entre o governador Marcos Rocha, do União Brasil, e o senador Marcos Rogério, do PL, né? Ambos estão com 45 pontos, segundo essa pesquisa do IPEC. Samuel. É isso mesmo, Rubens Coutinho. O IPEC, antigo IBOP, realizou a segunda rodada de pesquisa no segundo turno e na pesquisa estimulada deu um empate entre o candidato que busca a reeleição, Marcos Rocha, União Brasil, e consequentemente o Marcos Rogério. Quando descartados os votos branco, nulo, inválido, abstenção, fica em 50-50. Agora, um fato curioso, Rubens Coutinho, é que na pesquisa espontânea, o governador Marcos Rocha leva uma ligeira vantagem em cima do senador Marcos Rogério, ficou 41-40. E aí resta aquela tônica, né, em saber até quanto o senador Marcos Rogério pode ser beneficiado com o mesmo número do presidente Bolsonaro. Haja vista que no primeiro turno das eleições de 2022, o Bolsonaro recebeu a segunda maior votação aqui no estado de Rondônia, perdendo apenas para Roraima. Essa pesquisa aponta que os brancos e nulos e os que não sabem em quem vão votar, brancos e nulos 5%, não sabem 5% também, né? Foram ouvidas 800 pessoas entre o dia 17 e 19, em 26 municípios do estado. Os indecisos estariam aqui na casa dos 13%, né? É uma pesquisa da Rede Amazônica de Televisão com o IPEC, e também essa pesquisa tem dados assim que precisam ser esmiuçados para se compreender com mais profundidade as consequências dela. Por exemplo, a aprovação do governador Marcos Rocha está em 45% e a rejeição ao governo, a aprovação é de 45% e a rejeição é de 12%, né? E isso reflete essa performance, vamos dizer assim, relativamente boa para ele, segundo essa pesquisa, na disputa com o senador Marcos Rogério, que já tinha subido nos sapatos, os assessores já diziam que estava ganha a eleição, já estava até distribuindo cargos entre eles, né? Já comemorando antecipadamente. A gente sabe que a eleição, parece óbvio dizer isso, mas só acaba quando termina, e eu acrescento, às vezes nem quando termina acaba, porque ainda tem, às vezes, algumas pendências judiciais, coisas que vão ser discutidas na justiça, Samuel. Pois bem, essa situação aí do senador Marcos Rogério pegou, né, os seus aliados de primeira hora de surpresa, verdadeiramente, nas semanas passadas, e já dava a vitória como certa, até diziam, né, que seria 65-35. O interessante é que o Instituto IPEC confirma o mesmo percentual de votos do Real Big Data, que foi publicado há 2 dias atrás, no início da semana, acho que segunda-feira. O mesmo número, 45-45, 50-50 nos votos válidos. E uma situação que é muito curiosa é que as peças publicitárias do governador Marcos Rocha faz até um apontamento que chamou a atenção de muitas pessoas que deixaram passar batido no primeiro turno. Como o estado de Rondônia é um estado bolsonarista e o primeiro suplente do Marcos Rogério, o meu xará, o Samuel, ele é muito desconhecido no meio político, no meio da população, acabou findando que os publicitários do Marcos Rocha estão explorando esse lado, levando em consideração que num eventual governo Bolsonaro, o Bolsonaro vai precisar muito do Marcos Rogério no Senado Federal para dar celeridade àqueles pacotes de ideias lá do Bolsonaro. O que acontece é que, repentinamente, o Marcos Rocha começou a positivar e parece que eles saíram daquela, né, do medo, estavam meio atônitos e estão saindo da campanha, né? Essa é a verdade, o termo correto é esse. Eles estavam no termo, na ideia do já perdeu e não estavam tão estimulados. Mas essas últimas indicações aí, inclusive a campanha do senador Marcos Rogério, vem batendo forte no governador, né? Apelativo, inclusive. É um indício de que as coisas não estão boas para eles, que nas pesquisas internas deles, eles já detectaram que a coisa não é como eles estavam pensando. Essa pesquisa do IPEC, que foi divulgada neste dia 19,
ela indica que 83% dos entrevistados já definiram o seu voto, diz que não mudam o voto, 83%. 16% podem mudar de voto, né? E 1% não soube ou não responderam, né? Não souberam se vão mudar, como é que vão se comportar nessa reta final. E a pesquisa aponta que a eleição está totalmente aberta em Rondônia, tanto para um lado quanto para o outro. Tá sim, inclusive aquele encontro que o Bolsonaro teve na semana passada com os governadores soou muito positivamente na ala bolsonarista aqui em Rondônia. Para o governador Marcos Rocha, aquele troca de afago, né, perdoe-me, abraços ali, carícias, ele colocando a cabeça no ombro do Marcos Rocha e sucessivamente não ter gravado. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, veio em Porto Velho e se fez presente nas duas solenidades, né? Primeiro ocorreu de um, depois de outro, com as mulheres. O que se sabe é que o governador Marcos Rocha, através do programa Tchau Poeira, conseguiu agregar muitas forças políticas, tanto na Assembleia Legislativa, quanto nas câmaras municipais e, consequentemente, nas prefeituras, trazendo aí o protagonismo do Hildo na campanha dele, que agora até gravou o programa eleitoral. O Hildo, que é um exímio orador, né, fez aí um chamamento no final da semana passada e está reagindo bem. E por incrível que pareça, os indicadores que são apontados tanto pela Real Big Data quanto pelo IPEC dão conta que o governador Marcos Rocha está com muita vantagem aqui na capital. E certamente, tendo acesso a essas informações, vai tentar neutralizar, minimizar uma eventual derrota no interior do estado. Se você fosse apostar, Samuel, com base nessas pesquisas aí, em qual desses candidatos você apostaria? Olha, se o Marcos Rocha tivesse com o número 22, eu acho que ele já teria talvez até aniquilado a eleição no primeiro turno. A situação é saber até quanto esse eleitor mais voltado ao Bolsonaro vai conseguir assimilar essa situação. Eu acho que a grande dificuldade do governador Marcos Rocha está sendo em divulgar o número 44. Porque ele é bolsonarista, foi um camarada que, assim, a grosso modo, não é aloprado, não foi traidor ao Bolsonaro. Eu acho que talvez ele tenha sido vítima dessa onda bolsonarista. Foi um cara que foi leal à pauta do Bolsonaro, a todo instante ali se demonstrou fiel, juntamente com outros governadores, o Zema, o Ronaldo Caiado e tantos outros. O que se sabe é que nessa situação hipotética agora, eu, se fosse para me apostar pela tendência das pesquisas Real Big Data e IPEC, que o Marcos Rocha, se acelerar e sair um pouco da zona de conforto, pode virar o jogo. Virar o jogo não, na verdade, confirmar a vitória, porque é importante ressaltar que no primeiro turno, quem ganhou as eleições em Rondônia, mesmo sem ter o número 22, o número do Bolsonaro, foi o Marcos Rocha. Eu acho que o Daniel Pereira, o Léo Moraes foram muito prejudicados, porque muitas pessoas eram simpáticas a eles, mas quando o número 22 pesa muito, o Rubinho. Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, esse foi o ARO Podcast. Ao meu lado, o jornalista e advogado Samuel Costa.